Olá, meu irmão e minha irmã. Muito bom estar novamente aqui nesse canal, por meio desse vídeo, para podermos conversar um pouco sobre questões da palavra do nosso Deus, a fim de nos exercitarmos devocionalmente, buscarmos no Senhor, um fortalecimento e a nossa edificação. Quero ler com você hoje na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12. Diz assim, a partir do versículo 7. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, eu quero refletir, pensar junto com os irmãos aqui um pouquinho sobre a forma como a gente enfrenta as nossas fraquezas, os nossos sofrimentos, os nossos momentos de constrangimentos nessa vida. Dependendo da sua tradição teológica, e até mesmo se você for de uma igreja presbiteriana, que é de uma linha reformada, mas se você anda ouvindo por aí tudo quanto é tipo de pregador, e de ensino disponibilizado pela internet afora, você já deve ter ouvido ensinamentos do tipo que sofrimento é por causa do teu pecado, ou é fruto de alguma maldade que alguém direcionou contra você por meio de alguma obra de feitiçaria, de macumbaria, ou é uma investida do inimigo das nossas almas, é o diabo tentando te prejudicar. O que está por trás desse tipo de pensamento? É que crente não pode passar nenhum tipo de constrangimento, quer seja de ordem moral, física, na área da saúde, enfim. O desconforto não nos pertence mais, segundo tais pregadores, segundo tal pensamento teológico. De forma que, se você está sofrendo e está em pecado, é porque você tem que se arrepender desse pecado. Uma vez se arrependendo disso, esse sofrimento deixará de existir. E se é uma obra de feitiçaria, você tem que rejeitar, repreender isso. É o inimigo que está operando, você tem que repreendê-lo também, e isso vai acabar. Só que quando a gente lê a Escritura, não é isso que a gente aprende. E se a gente se deixar influenciar por esses ensinamentos que eu acabei de mencionar aqui, a gente vai ter uma postura muito maléfica, para a nossa saúde espiritual. Porque ao invés de nós enfrentarmos esses desconfortos, esses sofrimentos da forma como a Bíblia ensina, nós vamos acabar enfrentando da forma como essas pessoas ensinam. E ao invés de refletir sobre aquilo que Deus quer nos ensinar e entender o propósito desses desconfortos na nossa caminhada, nós vamos apenas tomar posturas para rejeitar essas coisas, para repreender essas coisas. E vamos deixar de reconhecer que elas podem ser instrumentos de Deus na nossa vida. Que, aliás, é justamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Nós temos 2 posturas do apóstolo Paulo aqui, com relação àquilo que ele chama de espinho na carne. O espinho na carne é algo que nós não temos como precisar, como afirmar o que era, ou o que foi na vida do apóstolo Paulo. Alguns dizem que poderia ser algum mal, alguma questão no olho, alguma enfermidade, a exemplo daquilo que ele relata, com relação à passagem dele entre os Gálatas, ali. Ou alguns dizem que espinho poderia ser a questão da perseguição dos judaizantes, daqueles que se opunham ao ministério de Paulo, porque no Antigo Testamento poderia se referir aos inimigos também como espinhos. Então
As pessoas os comentaristas não conseguem precisar, definir com clareza o que seria o espinho na carne. Mas a expressão que ele usa aponta para algo que trazia desconforto. E é o que tudo indica, por ele usar espinho na carne, era algo que trazia inclusive desconforto físico, não só desconforto moral. É o que a gente pode deduzir, né? Com relativa segurança. Só que o texto começa dizendo que Paulo resistia àquilo. Ele não queria aquilo. Aquilo para ele era rejeitado. Tanto que ele orou 3 vezes. Então, a experiência inicial dele com o espinho na carne foi de rejeição. Porque aquilo lhe trazia desconforto. Só que o parágrafo termina com Paulo com a outra postura. Ele está se gloriando por estar passando por aquilo. Ele está se alegrando em Deus enquanto passa por aquela situação de desconforto. Alguma coisa aconteceu para que o apóstolo mudasse de postura. E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos. Como que a gente precisa olhar para esses desconfortos que nos acompanham às vezes durante até um período longo na nossa existência, né? Na nossa vida. Olha o que o texto fala. Primeiro, o texto diz que era um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Olha que Paulo reconhece até nessa circunstância, nessa situação, nesse fato que ele está chamando aí, né, de espinho na carne, ele reconhece uma presença do adversário, de Satanás. Ele não nega isso. Ele diz, esse espinho é o mensageiro dele. E vem para me humilhar, para me esbofetear. Né? Ou seja, ele reconhece isso. Né? Olha que Paulo ele tem uma percepção espiritual do que está acontecendo com ele. Só que ao mesmo tempo ele reconhece que isso era para que o apóstolo Paulo não ficasse soberbo. Soberbo por quê? Em razão das revelações que lhe foram dadas. E quando nós lemos o capítulo 12, os primeiros versículos, do 1 ao 6, nós vamos entender. Porque Paulo vai se referir a ele mesmo, né, como se fosse uma outra pessoa, quando ele diz assim, conheço um homem, que no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus eu sabe, que foi até o 3º céu, no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus eu sabe, de lá ele viu coisas assim, assim, assado. Então Paulo está falando dele. Né? E aí na sequência ele fala, para que eu não ficasse soberbo com aquelas revelações, ou seja, para que eu não ficasse metido a besta, olha que Paulo reconhece que aquilo que Deus estava fazendo na vida dele poderia fazer com que ele se enchesse de orgulho, ele ficasse arrogante. Paulo reconhece isso. E ele diz que aquele espinho na carne foi enviado para esbofeteá-lo, mas tinha um propósito, que era para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse. Ele reconheceu que aquele espinho na carne estava, na verdade, embora fosse mensageiro de Satanás, mas cumpria um propósito divino, para edificar Paulo. E aí Paulo orou 3 vezes, mas Deus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Né? Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. O que significa isso? Paulo entendeu. Ele disse, agora que eu entendi, eu passei foi a me gloriar na fraqueza. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Nessa relação de ser fraco e ser forte, Paulo o que Paulo está dizendo, na verdade, é, na fraqueza dele, quando ele reconhece a insuficiência dele, é que ele desfruta realmente, que ele experimenta o poder de Deus manifestando nele. Porque quando a gente se sente muito forte, a gente está muito cheio da gente, aí não tem espaço para Deus operar. Quando a gente está vazio da gente, é que tem espaço para Deus operar. E que então a gente conhece o poder de Deus nos ajudando a enfrentar as fraquezas. Eis o grande desafio que esse texto coloca para mim e para você. Em meio das dificuldades, das lutas, né, dos eventuais espinhos na carne que a gente pode experimentar na nossa caminhada existencial, enquanto a gente vive nesse mundo, ao invés de nós nos desesperarmos, no sentido de rejeitar esse espinho e de não querer de forma alguma conviver com ele, primeiramente,
peça ao Senhor para te mostrar o que aquele espinho está fazendo ali. O que Deus quer que você aprenda. Como que aquele espinho está cumprindo um propósito de Deus na tua vida para a tua edificação. Em segundo lugar, peça a Deus para que te ajude a depender da graça dele. Porque se Deus não quiser tirar o espinho, que Deus então te ajude e te fortaleça a conviver com esse espinho. Para que esse espinho não te roube a alegria de andar com o Senhor. E de ter vida com o Senhor e de viver para a glória do Senhor. E a gente precisa disso, meu irmão e minha irmã. A gente precisa aprender a viver nesse mundo fora do jardim do Éden, aonde invariavelmente nós vamos conviver com situações que nos frustram, umas que nos machucam, umas outras que nos magoam profundamente. Nós precisamos aprender a enfrentar as dificuldades da vida, confiando na graça do Senhor e nos fortalecendo na graça do Senhor. Após ouvir essa mensagem, tira um tempo, ore, peça a Deus para que te ajude a ter uma reflexão sobre o seu momento atual, a sua vida, as lutas que você enfrenta, e para que de fato, sabe, Deus trabalhe o teu coração e te ajude a ter alegria nele e a se fortalecer na graça dele. Porque quando somos fracos, aí então é que somos fortes no Senhor. Porque quando reconhecemos a nossa insuficiência, quando declaramos falência, é que Deus então revela o poder dele em nós. E a graça dele se revela plenamente, suficiente nas nossas vidas. Ore ao Senhor e rogue a bênção dele sobre você, para que ele te ilumine e te guie. E eu quero te sugerir também uma música hoje. Após você ter esse tempo de reflexão e de oração, escute uma música do Projeto Sola chamada Então Caí. Ela vai falar justamente sobre isso, dessa graça que nos encontra e que nos transforma, a luz do Senhor que brilha sobre nós e dessa graça que nos transforma. Deus te abençoe, te dê um ótimo dia, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.